Olá, tudo bem? Este é o canal JL Investe e eu sou o José Lois. Neste vídeo vamos tratar de um assunto que pode estar afetando mais gente do que eu desejaria. Quando a aposentadoria é insuficiente, quando o que você recebe de aposentadoria não dá para bancar, não dá para pagar as suas despesas durante o mês, para você manter o seu padrão de vida. Para isso, vamos contar uma história aqui real e vamos relembrar algumas coisas. A reforma da Previdência de 2019, emenda constitucional 103, de 13 de novembro, de 2019, ela modificou algumas coisas. E entre essas, a idade, não é? A idade mínima. Hoje, para você se aposentar na melhor condição possível, homem 65 anos e mulher 62, tendo requisitos mínimos obrigatórios de 180 contribuições, não é, que são 15 anos, e 180 meses de carência, que são 15 anos. A carência e a contribuição tem uma pequena diferença que nem vem ao caso tratar disso aqui agora. O que ocorre? Imagina o seguinte: você trabalha a vida inteira e quando chega a sua hora de se aposentar, você conhece as regras? Você sabe como é que é feito o cálculo? Você tem alguma ideia do que acontece? A maior parte, infelizmente, não tem. Não sabe, infelizmente, não se preocupa com isso, né? Talvez, porque a Previdência Oficial, ela tem um detalhe que faz uma certa diferença, se não toda. As contribuições são compulsórias, ou seja, é obrigatório. Se você tem uma carteira assinada, você tem um desconto obrigatório para a Previdência Oficial, o INSS, né? Se você é autônomo, se você é facultativo, se você é produtor rural, né? De certa maneira, ou você opta por contribuir para ter direito aos benefícios do INSS, ou também é obrigatório, não é? Se você é MEI, é obrigatório. Não tem muito o que fazer. Se você é empresário, uma parcela vai lá para o INSS. E o que acontece? A maneira de calcular isso, ela pode ser considerada injusta ou não, mas ela está aí. É a lei, é a regra, não tem do que reclamar, não é? Então, eu vou contar uma história aqui que vocês, se já são aposentados, vão entender bem o que significa. E se não são, presta um pouquinho de atenção, porque isso pode te afetar diretamente. E isso não foi muito colocado na mídia, não se fez alvoroço, não se tratou disso como se tratam de outras coisas. A reforma da Previdência foi feita em 2019. Foi aprovada em 13 de novembro de 2019. Ocorre que, no dia 4 de maio de 2022, houve uma mudança na regra do cálculo. Essa mudança, ela só afeta aquelas pessoas que têm direito, porque contribuíram para isso, ou estão contribuindo, a uma aposentadoria de valor diferente do salário mínimo. Então, aquelas pessoas que já sabem que vão receber um salário mínimo, ou que não se importam de receber um salário mínimo, essas não foram afetadas. Continua tudo igual. Agora, aqueles que ainda não se aposentaram, estão esperando por uma aposentadoria um pouco melhor, 2 mil, 3 mil, 4 mil reais, seria de muito bom tom que vocês entrassem no seu aplicativo, Meu INSS. Se você não tem isso no seu celular, é só baixar, tem no Play Store, Meu INSS.
faz lá o cadastro, bota uma senha e tal, e você vai ter acesso a uma coisa que se chama simulador. O aplicativo do INSS faz isso, ele simula qual será o valor projetado da sua aposentadoria. Desde que tudo esteja certinho no seu CNIS. O que é o CNIS? O CNIS é a tua história dentro do INSS. O CNIS, ele te mostra todas as contribuições que foram feitas ao longo da tua vida laboral. Não importa quantos empregos você teve, está ali, está tudo demonstrado, não é? E aí esse simulador, para quem falta menos de 5 anos para se aposentar, ele já te mostra mais ou menos qual é o valor, né? Tem gente que diz que é para não confiar no simulador. Tem gente que diz que está errado. Eu estudei muito esse tema antes de pedir a minha aposentadoria. Vos digo com todas as letras. Antes de pedir a aposentadoria, eu já tinha feito o cálculo, porque dá para você fazer também. Errei por centavos. O INSS me pagou mais do que eu entendia que teria direito. Centavos. Então veja bem, o simulador, se não é 100% confiável, talvez seja 99%, né? Então o valor que ele está dizendo ali para você é aquilo ali. Isso para quem vai receber mais que um salário mínimo. Quem recebe um salário mínimo é R$ 1.320. São 13 salários por ano e no final dá uma média de 1.430. Hoje, estamos gravando este vídeo em agosto de 2023, é isso, ok? Muito bem. Ocorre que com essa mudança que houve no dia 4 de maio de 2022, que, reitero, foi pouquíssimo divulgada, não é? Mudaram a regra de cálculo. Então, como era antigamente, se é que você não sabe, todas as contribuições de julho de 1994 até o pedido da aposentadoria entravam na média para obter a renda mensal inicial, tal do RMI, como chama o INSS. Então, somavam-se todas as contribuições, não é? Os salários de contribuição, né? O salário de contribuição, não é a contribuição, o salário de contribuição. Então, somavam-se todas, corrigidas pelo INPC, Índice Nacional de Preço ao Consumidor, que o IBGE apura todo mês, não é? Esse índice, ele mede a inflação para renda até 5 salários mínimos, né? Renda de família, então R$ 6.600 é mais ou menos hoje a média. A inflação que acontece nesse tipo de renda, ele não mede acima disso. Então, quem ganha 40, 50 salários é outro tipo de inflação, né? A inflação, ela afeta cada um de uma maneira distinta, não é para todo mundo igual. Muito bem, então, recapitulando, pegavam-se todos os salários de contribuição de 1994 até o dia que você pede a aposentadoria, aquilo ali já é corrigido pelo INSS, somava, dividia, apurava um determinado valor e aí colocava 60% e mais 2% por ano trabalhado após 20 anos para homens e após 15 anos para mulheres, 2% ao ano. Então, em outras palavras, imagina que esse número, depois de feita a soma e divididos, faz a soma total dos salários de contribuições, dividiu pelo número de meses, porque é por mês. O INSS, na verdade, não é por dia, ele conta até os dias, mas vamos ficar no mês. Somou tudo, dividiu, aí apurou lá. Uma hipótese, R$ 4.000, ok? Ok. 60% de R$ 4.000 são 6 vezes 4, 24, 2.400, certo? Mas aí você homem, teve 30 anos trabalhados. Então desconta 20, sobra 10, 2% por ano, então são mais 20%, ok? Então 60, certo? Mais 20 são 80. 8 vezes 4, 32. Então, a sua aposentadoria seria de 3.200, perfeito? Porque você teve 20%. Como é que atinge o 100% dessa média? Teria que trabalhar 40 anos.
porque 20 é descartado, jogado fora. Então, 20, né? 2 vezes 2, 4, 40%, mais 60, 100%. A mulher é um pouquinho melhorzinho, porque é depois de 15 anos. Então, se você, mulher, trabalhou 30 anos e você contribuiu por 30 anos, então 15, né? 15 vezes 2, 30. Então, você receberia uma média de 90% daquela continha, né? Somou tudo, dividiu 60%. É isso. Ok? Ok. Muito bem. Na reforma da Previdência de 2019, no artigo 26, parágrafo 6º, tem uma regra que se chama descarte. Olha que coisa interessante. Essa regra descarte só poderia ser utilizada na modalidade aposentadoria por idade, tanto para homem quanto para mulher. Então, a regra é clara, você só pode usar essa regra, que eu já vou explicar o que é, se você pedir a sua aposentadoria por idade. 65 anos para homem, 62 para mulher. O que é essa regra? A regra diz o seguinte, que você pode excluir do seu cálculo toda e qualquer contribuição que diminua o valor da sua aposentadoria. Olha que maravilha! Então, veja bem, dentro das contribuições de julho de 94 para frente, você pode excluir o que você quiser. Você poderia excluir tudo, deixar só uma, desde que você tivesse aqueles pré-requisitos antes de 94, como é o caso de algumas pessoas que iniciaram lá nos anos 70, né? Começar a trabalhar. Então, veja bem, se você já tinha 15 anos de contribuição antes de 94, seja homem, seja mulher, né? Mais de 15 anos, um pouquinho ali para não falhar a conta, 15 anos e 6 meses, você já tinha ali. Na hora de apurar essa média, você poderia descartar as menores, poderia ficar com uma, desde que essa uma lhe proporcionasse uma média melhor. Imagina que essa uma fosse pelo teto. Você poderia excluir as outras. Quando exclui, exclui tudo, certo? Então, se você exclui porque está diminuindo a média, você também exclui o tempo e a carência. Mas vamos dizer que compensasse. Imagina que você teve lá um período na sua vida entre 94 e o momento que você pede aposentadoria, que você ganhou pelo teto. Seu salário, a contribuição era pelo teto, lá 6 meses pelo teto. Depois, por algum motivo, seu salário caiu, você perdeu o emprego, você não conseguiu mais, mas você tinha lá 6 meses pelo teto. Poderia excluir o resto todo e ficar só com esses 6 meses. Teto, teto. Então, quanto é o teto? X, 60% do teto. Ora, é muito simples de entender. Se o teto, não é 8 mil reais, não é? Isso é valores aproximados, né? É 8 mil reais, 6 vezes 8, 48. Pronto, sua aposentadoria é 4.800. Não precisa nem botar mais 2% de nada, é aquilo ali. Ora, o que aconteceu no dia 4 de maio de 2022? Mudaram a regra. Incluíram nesse cálculo uma coisa chamada divisor mínimo, que já existiu lá atrás, o INSS usou isso aí há muito tempo. O que é o divisor mínimo? É você arbitrar um número mínimo de contribuições, ou seja, é mais uma exigência. Então, veja bem, para se aposentar por idade, para ter direito à regra do descarte, você teria que ter, no mínimo, 15 anos de contribuição, no mínimo 15 anos de carência e, no mínimo, olha o detalhe, no mínimo, entre o período compreendido de julho de 94 até o dia que você pede aposentadoria, 108 contribuições. Se você não tivesse as 108 ou não tiver as 108, vai ser dividido por 108 do mesmo jeito. Você já entendeu? A média vai lá embaixo, né? Se você tem mais de 108, isso tudo para quem tem uma aposentadoria ou pretende ter, né, vai ter maior que salário mínimo. O salário mínimo não altera nada. O INSS não paga aposentadorias menores que um salário mínimo. Então, imagina, você estava esperando 3 mil reais de aposentadoria. De repente,
vai virar 2, amigo. Meu amigo, minha amiga, vai virar 2. Dependendo de quantas você tem de 94 para frente e que tipo de contribuição foi. Não é? Então, cada caso é um caso. Não se pode generalizar. Por quê? De 94, vamos botar aqui, 2023, de 94 a 2023, pode ter de tudo na tua vida. Pode ter contribuição pelo mínimo, 3 salários, 4 salários, teto, pode ter de tudo. Por isso que se faz a média. Soma-se os salários de contribuição corrigidos pelo INPC, não é? Depois se divide. Apura-se um número e ali se atribui 60%, não é? E mais 2% cada ano trabalhado, acima de 20 para homem, acima de 15 para mulher. Só que antes não tinha o 108. Então, se você tinha meia dúzia de contribuições pelo teto, então você excluía as outras. Agora não. Agora você tem que ter 108. Ah, mas eu quero excluir mais e vou ficar só com 70. O INSS vai dividir por 108. Ah, eu quero excluir não sei quantas usando a regra do descarte, que ainda é permitido, e eu vou ficar com 30. O INSS vai dividir por 108. Ah, eu tenho 120 contribuições pelo teto. O INSS vai dividir por quanto? Por 120. É o que você mantém, sendo que o mínimo é 108. Não é? Então, eu vou contar aqui uma história que é real e verdadeira, que pode ser comprovada. Um determinado segurado, vamos chamar ele de José, o José, depois de 36 anos, 9 meses e 7 dias de contribuição, não é? Isso reconhecido pelo INSS, CNIS, tudo certinho, direitinho. Ele, contando com essa aposentadoria, não é? Com essa regra do descarte, o José, desde 2017, veja, a reforma foi em 2019, desde 2017, portanto, 2 anos antes, o José já contribuía pelo teto. José trabalhava com vendas externas, né? Trabalhou muito da sua vida com vendas externas, se esforçou muito, correu muito atrás, né? José rodava 50, 60 mil quilômetros por ano para poder fazer vendas, não é? Ganhar mais um pouquinho e contribuir ali, né? Pagando seus impostos. Muito bem, aí veio a reforma de 2019. Quando o José, não é? Percebeu que na reforma, muita gente, né, tentou se aposentar antes, muita gente ficou desesperada. No caso do José, ele percebeu, algum tempo depois, que tinha essa regra lá do descarte. E o José ficou animado, viu? Continuou contribuindo pelo teto. Falou, bom, eu poderia ter se aposentado antes, com a regra dos pontos, poderia ter se aposentado com pedágio de 6 meses, poderia ter se aposentado com pedágio de 1 ano, né? Criaram as regras de transição, é história para depois também. Bom, o José então continuou contribuindo pelo teto, trabalhando muito. E aí, quando chega em maio de 2022, faltando menos de 4 meses para a aposentadoria do José, vem essa regra nova. Vem essa regra nova. Minha amiga, meu amigo, tenta se colocar na situação do José. O simulador do INSS dizendo, José, você vai receber tanto. E o José contando com aquilo, feliz da vida. Por quê? José tem uma vida muito simples. Beira o minimalismo. Muito simples. Uma pessoa extremamente simples. Não é? Então, aquela aposentadoria para o José dava para ele manter o seu padrão de vida. Repito, um padrão de vida simples, mas para o José estava bom, é um direito dele. De repente, no dia 4 de maio de 2022, muda tudo. E por que mudou tudo? Porque as tais 108 contribuições mínimas necessárias que passaram a ser exigidas
depois desse 4 de maio de 2022, o José não tinha todas pelo teto. O José tinha mais de 200 contribuições praticamente, né? 200 contribuições de 94 para frente, mas não tinha 108 pelo teto. Ele só tinha 50 e poucas. Porque de 2017 a 2022, dá 50 e poucos meses, 60 meses praticamente. Ora, mas tinha que dividir por 108. E aí? Aí o próprio sistema do INSS já faz a conta para você, você não precisa se preocupar, faz direitinho lá, né? Quando você opta por se aposentar por idade, o INSS, ele sabe, o algoritmo lá faz tudo certinho. Então, aquela renda que até o dia 3 seria, vamos dizer aqui, R$ 3.000, virou 2 no dia da aposentadoria. Um terço foi embora. Minha amiga, meu amigo, faça as contas para o resto da vida, é vitalício isso. Não tem para quem reclamar. Foi feito por um projeto de lei, aprovado na Câmara, no Senado, sancionado por Sua Excelência o Presidente da República, acabou, saiu no Diário Oficial, está valendo, não é? Você tem alguma ideia como é que ficou a mente do tal do José? Transtornada, transtornada, não é? Infelizmente aconteceu, o José tinha diante de si então uma situação que tinha apenas duas escolhas. Ou você continua contribuindo por mais 4 anos e pouco, não é? Pelo teto. Não esqueça que José trabalha, né, com vendas, então ele teria que continuar rodando, forte, correr atrás, né, pelo teto, para poder então cair nas 108, porque 108 por 108, né, exclui o resto, ou então o José teria que pedir a aposentadoria e aceitar o que viesse. No dia 22 de agosto, o José pediu a aposentadoria. Sabe que dia foi concedido? No dia 22 de agosto, porque estava tudo correto. José olhava o seu quinis, estava tudo lançadinho, corretinho. Foi concedido no mesmo dia. Essa concessão é feita por um robô, né? 3, 4 dias depois, aquilo vai para a mesa do analista, lá do auditor do INSS, e ele, então, dá o deferimento, ou se o robô errou, indefere. Mas, normalmente, quando já dá, é porque está tudo certo. O INSS trabalha com base no quinis. Então, o que ocorre? Minha amiga, meu amigo, José ficou mal. Ficou mal. Mas, como quando se fecha uma porta, se abrem janelas, não é? José, um dia lá, dedilhando o seu celular, olhando lá YouTube, não é que apareceu para o José um vídeo falando sobre investimento, renda variável, né? E José abriu lá, olhou aquilo tudo, não estava muito interessado, mas olhou de novo. E no dia seguinte, você sabe quando você clica num vídeo e assiste do início ao fim, o algoritmo do YouTube entende que você gostou do tema. No dia seguinte, vieram uns 3 ou 4 assuntos ali de investimento, de fundo imobiliário, de ações, de renda variável, renda passiva, aquela coisa toda. E o José entendeu o insight que ele recebeu. É por aqui. Educação financeira. Vamos continuar trabalhando, não é? Felizes e contentes, sem reclamar. Vamos aprender a investir e vamos correr atrás desse 1/3 que nos foi tirado por essa mudança de regra. Vamos correr atrás. Desde então, é isso que o José está fazendo. O José sou eu. Essa história é real, verdadeira, pode ser comprovada, aconteceu comigo. E eu não quero que aconteça com você. Não quero. Então, se você que assistiu, está vendo até o momento, assistindo até aqui, dá uma olhada lá. Baixa seu aplicativo, dá uma olhada no seu quinis, não é? Procura entender como funciona. Escreve aqui nos comentários, se precisar de ajuda, eu te ajudo, não é? E entenda que a aposentadoria pode ser sempre uma caixinha de surpresas. E por que isso?
Quem garante que não vai haver uma nova reforma da Previdência nos próximos anos? Veja, os números são absolutos. Tem mais gente se aposentando do que gente entrando no mercado de trabalho para contribuir, não é? Não tem mágica. Então, a possibilidade de novas reformas, ela é real. Ah, vai ser esse ano, vai ser ano que vem, vai ser daqui a 5 anos? Não sei. Mas, com certeza, vai ter alguma nova mudança. E ela pode bater diretamente em você. Então, previna-se. Previna-se. Não espere acontecer. Aprenda sobre educação financeira, aprenda sobre investimentos. E construa um futuro um pouco melhor para você. Não passe pelo que eu estou passando. Não passe. Você merece muito mais. Então, se eu estou aqui para te esclarecer sobre isso, aproveita. Se este vídeo te mostrou alguma coisa relevante, por favor, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha para os seus amigos, para os seus parentes, porque pode ser que eles estejam passando por essa situação e não sabem, não é? A pior coisa que tem é ser surpreendido. Não vale a pena o susto. Olha, não sei como é que eu não infartei. Não sei como eu não infartei. Porque eu estava, na minha cabeça, eu ia ter uma aposentadoria que era o suficiente. De repente, não foi isso que aconteceu. Muito obrigado por assistir. Até o próximo vídeo. Fique com Deus.